sou Karine Rossi, CEO e fundadora da consultoria Diversidade, Equidade e Inclusão, NIWA. Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental, saúde mental e bem-estar no trabalho e como isso favorece uma cultura inclusiva e times psicologicamente seguros. Estamos vivendo 4 crises simultâneas, econômica, financeira, sanitária, antropológica e afetiva. Cada uma delas com suas particularidades que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado novo normal. Estamos observando um movimento bastante intenso aí dentro das empresas, no sentido de terem um olhar de promoção da saúde para melhor desenvolvimento das pessoas e dos próprios negócios. Liderança e colaboradores têm se voltado não para terem qualidade de vida, mas vida com qualidade. E não é para menos, Questões de saúde mental afetam produtividade, inovação, também lucro dentro das organizações. Números da Organização Mundial de Saúde mostram que o Brasil perde apenas para o Japão em casos de afastamento do trabalho por conta de problemas com saúde mental. Em casos mais graves, os dias fora da empresa podem ultrapassar 200 por ano. E para mitigar esse problema, as áreas de RH vêm buscando oferecer benefícios que vão desde apoio psicológico, práticas de exercício, yoga, até intervalos para meditação dentro da exaustiva jornada de trabalho. Na Espanha, segundo o Observatório de Recursos Humanos, 64% das 102 empresas certificadas como maiores empregadores possuem iniciativas como oficinas de formação em mindfulness, espaços de silêncio, a meditação e a prática da alimentação consciente. No leque de atividades oferecidas, as aulas de yoga correspondem a 55% e os programas de desenvolvimento pessoal e autoconsciência, 52%. Essas ações auxiliam na melhora tanto da autoestima das pessoas, como também reduzindo estresse e, consequentemente, faltas por motivo de doença, aumenta a motivação e a qualidade de vida e servem também como atração e retenção de talentos. A yoga, ela une 2 mundos, o físico e o mental, e é uma grande aliada no combate à depressão, ansiedade e burnout. Yoga é um estado da mente, um estado meditativo inerente ao ser humano e em profunda relação com o corpo, a ponto de ser atingido por meio de exercícios em que a mente e o corpo estão interligados. Nosso convidado de hoje é Marcos Vinícius Rojo, é cofundador do Instituto de Ensino e Pesquisas em Yoga e do Espaço Rojo de Yoga e ministra aulas práticas de Hatha Yoga desde 2008, se especializando nas técnicas tradicionais e na forma de transmiti-las, no que chama de Yoga Raiz. É filho de professores de yoga precursores aqui no Brasil e nessa trajetória teve o privilégio de conviver desde cedo com professores inspiradores. Com graduação em Engenharia Química e pós-graduação em Administração de Empresas, atuando também no ambiente corporativo, ele trabalhou por mais de 11 anos na Latam, passando por diversos cargos e também foi diretor de Planejamento e RH no Buscapé até 2019. Marcos, seja muito bem-vinda a esse podcast, é uma honra ter você aqui para tratar de um tema tão essencial aqui com a gente hoje. Obrigado, Karine. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra minha. É um prazer poder falar sobre isso. Eu queria começar com você, Marcos, contando para a gente um pouco dessa sua transição, A gente estava aqui um pouquinho nos bastidores, você estava contando da sua jornada, como executivo, tendo uma grande experiência aí dentro das empresas. Como que foi essa transição, Você já desde 2008 você já dava aulas de yoga. Como que foi essa jornada, entre ser executivo e dar aula como professor de yoga? Você percebeu uma certa incongruência a ponto de você entender que o mundo corporativo não é um mundo que fazia mais sentido para você? Como que foi esse seu momento de transição? É bem interessante isso, porque eu comecei a dar aulas de yoga bem cedo, desde 2008, e nesse momento eu dava uma aula por semana. Então eu dava uma aula sexta-noite, que era um dia que eu sabia que se eu tivesse algum problema no trabalho, nesse trabalho corporativo, eu poderia correr atrás no final de semana. Então era um momento que eu sabia que não atrapalharia a minha jornada ali desse mundo corporativo.
E eu fiquei fazendo isso, fiquei nisso por bastante tempo, e eu tinha já, né, desde sempre, desde muito cedo, essa ideia de que em algum momento eu faria essa transição. Mas eu gostava do mundo corporativo, eu me dava bem nele, eu trabalhava no planejamento financeiro e eu sempre me desafiei muito nessa questão do planejamento. Eu sempre me envolvi muito com as atividades que eu desenvolvia na Latam, depois no Buscapé. Eu gostava das pessoas, eu gostava do trabalho. E então eu acabava me dando bem também. E eu não sabia exatamente ainda como seria essa transição, o que eu ia fazer, né? Como eu ia atuar profissionalmente com o yoga, que era algo que eu fazia para mim mesmo, né? Eu não sabia muito bem como fazer isso, porque eu sabia que eu não queria substituir as minhas horas diárias de trabalho por horas de aula, né? E não, isso não daria certo. Eu não gostava, nem gostava muito de dar, né, tantas aulas seguidas, na verdade. Então eu fui deixando as coisas amadurecerem, eu não pressionei nada, e isso levou vários anos, né? Levou quase 12 anos aí para completar essa transição. Depois eu peguei mais uma aula, um outro dia à noite também, mais tarde da noite, não interferia no trabalho, pegava algumas aulas e cursos de final de semana, e assim eu fui compondo, até que eu fui identificando a minha própria linguagem, eu fui identificando a forma como eu gostava de dar aula, a forma como eu gostava de trabalhar com o yoga, e isso foi me dando muito mais segurança para poder fazer, de fato, essa migração, porque o mundo corporativo, ele é muito sedutor também, né? Ele tem lá seus bons salários, ele tem seus bônus, ele tem as férias, ele tem tudo isso, e eu, como eu gostava de tudo isso, né, eu também era bem atraído por esse ambiente corporativo. Mas aí chegou um momento que eu adquiri bastante confiança no lado do yoga, inclusive no lado de como me manter financeiramente com ele, e fiquei mais tranquilo de fazer essa transição. Eu faria um ano sabático, né? Então, meu ano de 2000, fim de 2019 para 2020, logo que eu saí do Buscapé, seria um ano sabático. Eu iria fazer o caminho de Santiago de Compostela. Eu tinha planejado um monte de coisas. Aí veio a pandemia e o que eu fiz foi exatamente o contrário. Eu mergulhei absolutamente no universo das aulas online de yoga e aí foi uma transição assim muito mais acelerada do que eu imaginei que ela seria. Marcos, como que você vê hoje o interesse hoje dentro das organizações em desenvolver esses programas, né, de qualidade de vida, né? A gente estava falando um pouco sobre essa ótica, né, das organizações de produtividade. A gente, na própria pandemia mesmo, né, a gente viu muitos colaboradores em jornadas exaustivas, né, de trabalho. Sim. E como que você tem visto assim, né, essa movimentação aí dentro das empresas por essa busca, né, de desenvolvimento de exercícios, da prática de yoga, da própria terapia? Como que você tem visto esse movimento? Sim. Olha, eu vejo tem empresas, tem algumas questões que eu acho interessantes assim da gente refletir, né? Que tem empresas que têm um interesse muito genuíno, e esse interesse genuíno a gente vê na própria estrutura hierárquica mesmo, né? É uma coisa que vem de cima, é uma coisa que vai se desdobrando por vários níveis da organização, é uma coisa que está naquela cultura verdadeira da empresa, né? Também tem outras empresas que onde algum nível quer, talvez o RH, talvez uma área, né, mais ou menos relacionada com o RH quer, mas isso não está completamente permeado na cultura, isso e não é só de cima, mas também dos próprios funcionários, porque se não é uma coisa viva na empresa, não é só um problema de liderança, né? É uma questão assim de interesse mesmo das pessoas que estão lá, ou enfim, de disponibilidade mesmo, porque eu já vi muitas vezes as empresas disporem de atividades muito interessantes, muito boas, com pessoas muito qualificadas,
E aí vai um, vai dois, né? Assim, os funcionários, ou eles não se engajam naquilo e não compreendendo o benefício daquilo, ou eles não têm o tempo, é aquela coisa paradoxal, né? Eu te dou essa aula, mas eu não te dou o tempo para fazer essa aula, tudo bem? E aí eles não conseguem, de fato, fazer, né? Eu dei aula por um tempo também em algumas empresas, e eu via isso, assim, eu via um interesse genuíno, mas em alguns momentos eu via essa oscilação, né, de interesse. Começa todo mundo muito animado, depois vai passando o tempo, essas coisas não vão sendo bem assim e tal. Mas eu acho, pelo que eu for acompanhando, que essas coisas vão mudando um pouco. Eu vejo cada vez mais um interesse e a própria cultura da empresa absorvendo isso. Eu vou também percebendo que à medida que tanto a prática do yoga, como a meditação, como o mindfulness vão se tornando mais populares e mais conhecidas, isso também é um tipo de exigência, um pedido que os funcionários fazem. Né? Então não é só uma coisa que tem que ser de um convencimento que venha de cima, mas também é uma coisa desejada pelas pessoas que estão ali trabalhando. E eu acho que hoje em dia a gente tem um ambiente mais favorável, vai tendo cada vez mais, né, um ambiente favorável. A gente vê em mindfulness, por exemplo, que os protocolos eles são muito direcionados para as pessoas do ambiente corporativo, né? Tem protocolos para isso. Então, a própria área da meditação ou algumas abordagens do yoga vão também se especializando em como falar com essas pessoas, porque teve um momento que o yoga vinha com uma linguagem mística e não cabia na empresa, e isso causava um choque, que não tinha assim uma aplicação muito prática daquilo. Hoje em dia eu acho que a linguagem já é bastante mais acessível e tanto por parte de quem transmite como por parte de quem recebe, e eu acho hoje as coisas mais acessíveis. Além disso, hoje com o mundo mais home office, né? Algumas coisas já voltando, mas eu acho que voltar igual era não volta. Essa coisa de horário de trabalho, ela se dissolveu um pouquinho, né? E eu acho que num primeiro momento talvez tenha dado algumas crises de burnout, de estresse, vi muitos casos, e a saúde mental hoje é urgente, tanto é que a gente está falando sobre isso aqui, né? Por isso. Porque não tem tempo, não tem horário de trabalho, não tem forma de não ser acessado. Mas também, por outro lado, como não tem essa delimitação muito clara do que é um horário de trabalho, também não tem uma delimitação muito clara do que é um horário vou chamar de lazer, né? Mas, de repente, no meio do dia, fica mais fácil hoje de se colocar uma prática, de se colocar uma atividade que dê essa distanciada, ou de uma meditação, de uma prática física. E aí viabiliza mais, né? Viabiliza mais porque com aquele horário também comercial, às vezes não ajuda muito, porque ou você tem que fazer muito cedo, ou você tem que fazer muito tarde, enfim, talvez eu vejo com bons olhos essa coisa também da flexibilização dos horários, porque eu acho que ajuda a encontrar momentos mais propícios para poder fazer essas práticas. E eu acho que a gente está justamente nesse momento, né, de reflexão sobre horário de trabalho, né? Muitas empresas ainda estão nesse período fabril, né? Basicamente 8 da manhã, das 8 às 6, né? O trabalhador fica e a gente está vendo uma mudança radical acontecendo, né, em outros países, né? Jornada de 4 dias de trabalho, né? Porque isso, inclusive, gera mais produtividade. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é você entender um pouco da intenção da empresa, né? Então, por exemplo, a alta liderança, né? Realmente a alta liderança ela está engajada em buscar desenvolver qualidade, bem-estar para os colaboradores, né? Para a gente não ser mais uma peça nessa engrenagem, né, como a gente está falando aqui, dessa jornada exaustiva, né, do excesso de trabalho, e assim, não adianta a gente disponibilizar, como você trouxe muito bem, e simplesmente os funcionários, colaboradores não terem tempo de fazer atividade. Isso me lembrou um caso no Google,
não sei se você sabe, mas no Google tem aquele famoso, né, de que você pode usar 20% do seu tempo para fazer um projeto livre, né, claro, é um projeto que está conectado com o Google, mas você, em tese, você poderia dedicar esse 20%. Só que na prática muitas pessoas já me contaram, né, que é muito difícil, porque esses 20% eles não são liberados pelo gestor. Então na prática você não consegue fazer esses 20% ser um tempo útil, livre para você se dedicar a projetos paralelos, né? Então acaba ficando uma coisa muito mais de, talvez, para o marketing ver, do que de fato uma ação concreta, né, genuína, né? E eu acho que a gente que trabalha, né, nesse tema, a gente também precisa estar muito em sintonia com essa intenção dessa empresa, né? Com certeza, com certeza. Eu penso assim que dispor, né, de um horário que seja realmente uma coisa aplicável e que possa ser usado pela pessoa e que eu não sei, que tenha uma disponibilidade na agenda, que a pessoa consiga usar, porque senão fica realmente uma ação muito distante do que pode ser trazido para o dia a dia mesmo. E como fazer isso, né? Eu acho que é um grande desafio, acho que não tem respostas, cada empresa vai tendo que encontrar o seu jeito, cada empresa tem o seu jeito. Mas eu acho, assim, Karine, que eu escuto muito essa coisa do top-down, né? Da liderança. Eu acho, né, que esse tipo de prática ele vai ser cada vez mais inserido. Claro que tem que ter uma visão, né, da liderança, mas ele vai ser cada vez mais inserido à medida que os funcionários eles começam a perceber os benefícios disso, eles começam a entender que é importante. Porque senão também não adianta, né? Porque a gente fala, tá, se não tem o top-down, né, essa compreensão de cima não funciona. Tudo bem, não funciona. Mas se também não tem a compreensão de baixo, também não funciona, porque está lá tudo montado, a estrutura linda, maravilhosa, a pessoa contratada, e se a pessoa não vê valor, ela não vai. Né? Ou se ela vai obrigada, também não adianta, do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que tem todo esse trabalho de educação, de difusão, e essa coisa que, assim, que o meio da saúde, do yoga, da meditação, das práticas vão fazendo. Acho que todo esse trabalho também de difusão de redes sociais, sabe, assim, esse alcance ele vai ajudando muito as pessoas a se interessarem. E aí, tanto os executivos também se interessarem em fazer, não em ter na empresa, mas em fazer para si próprios, que eu acho muito importante, como também os funcionários também se interessarem em fazer para si próprios. E assim, é autonomia, né? Eu acho que é muito fundamental nesse tipo de trabalho uma questão de, assim, de empoderar a pessoa. Você é responsável, não adianta, ninguém vai poder fazer por você, ninguém pode fazer meditação por você. Você vai ter que se empoderar, você vai ter que ter sua autonomia e você vai poder fazer, né? Então, esse tipo de olhar, assim, esse tipo de olhar mais educativo mesmo, e não uma coisa tão, não sei como chamaria, assim, essa coisa idealizada de consumo, porque hoje em dia, assim, parece que tudo é muito fácil, você aperta um botão, liga uma coisa, controla aqui, alguém faz por você, aparece uma coisa por você. Nesse universo não adianta, né? Nesse universo não adianta, então ou a gente muda ali o mindset das pessoas se interessarem, ou também não funciona muito. Sim, acho que você tocou num ponto super importante, assim, que essa é a questão do ver valor, né? E eu me coloco um pouco na minha perspectiva, né? Quando eu comecei a fazer práticas de meditação, né? Enfim, também como empreendedora, vida louca, uma reunião atrás da outra, não tinha tempo. E eu falava assim, não, mas eu não tenho tempo. Não, mas eu tenho tempo, 3 minutos, 4 minutos, né? 30 minutos, 1 hora, não, 1 hora impossível. E eu acho que essa virada, ela vira quando você fala assim, cara, você tem noção dos benefícios disso? Que quando você vai fazer, você inclusive vai ser mais produtiva,
você vai estar mais conectado no seu trabalho, você vai conseguir se conectar melhor com as pessoas, com o seu corpo, com as suas emoções. E essa virada caiu. Então, assim, eu criei espaço, né? Eu criei esse espaço. Eu falei assim, eu falava para mim, não tinha tempo. Mas se a gente for parar para ver a quantidade de tempo que a gente passa se distraindo em rede social, Instagram, em outras coisas, e em qual tempo que a gente está priorizando, né, de fato, né? Onde que a gente está investindo a nossa energia? Eu acho que isso que você falou é muito importante, essa educação, né? Quando a gente entende como os benefícios, né, assim, a importância que isso pode ter na nossa vida, eu acho que isso começa a virar a chave e falar assim, poxa, tenho sim esse tempo, né, quero me dedicar a isso, porque é isso ainda, é uma prática, é uma constância, né, uma consistência Exato. nesse trabalho, não é fazer fiz yoga, né, durante 1 hora, mês que vem, putz, vou refazer de novo, não, né. E basta a gente perceber, assim, pequenos momentos, e todo mundo já teve essa experiência, ela até é um pouco batida. Você vai tomar banho e de repente você tem aquela ideia que você estava tentando ali em cima do seu computador ter e não tinha, né? Aí de repente vem um insight. Ou você vai passear com seu cachorro, aí você tem um insight. E assim, isso vai deixando muito claro que a gente precisa de um espaço, né? A gente precisa de um respiro. Nós não somos máquinas. Eu acho que assim, a gente tem que se dar conta, e o problema é que a gente é ensinado a ser máquinas a nossa vida inteira, e a ter controle sobre tudo, e achar que nós temos domínio sobre tudo, e achar que nós podemos, inclusive a forma de falar sobre meditação, ela é um pouco, tem que ter cuidado sobre isso, ter controle sobre a mente. Mais ou menos, é um certo controle, né? A gente não tem tanto, nós não somos máquinas, nós não somos programáveis, nós somos coisas mais complexas. E ter esse respiro, né? Alguma coisa que um pensador, que é o Jorge Larossa, ele é um pedagogo espanhol, que eu gosto muito dele, ele fala sobre a experiência, onde ele diz que para que a gente possa ter a experiência, ou para que a gente possa, né, ter um envolvimento com algo, deixar que alguma coisa nos toque, alguma coisa nos alcance, a gente precisa produzir um gesto de interrupção. Interrupção desses excessos, principalmente. Excesso de informação, excesso de opinião, excesso de trabalho. Porque, assim, a gente vai só se sobrecarregando, e recebendo, e achando que a gente precisa ter opinião sobre tudo, e achando que precisa saber as opiniões de todas as pessoas, e ter todas as informações, mas no final das contas, se isso não tem um campo de elaboração, a gente vai fazer pouco com isso, né? Isso não vai se transformar, não vai se elaborar, não vai se reverter em alguma coisa que a gente pode colocar a nossa potência criativa ali. Então é muito importante que a gente possa dar esse respiro. Entender que ele é parte, né? Assim, sei lá, não tem tempo. Entender que ele é parte para você poder produzir melhor. Exatamente. A gente recentemente a gente teve uma psiquiatra aqui, que é a Maria Francisca Mauro, e ela falou muito sobre presenteísmo, né? Que são exatamente quando os colaboradores não estão 100% dedicados ao trabalho, né? Como que você acha, e aí eu queria explorar um pouquinho mais sobre a yoga, os benefícios, como que você entende que a yoga, você já estava complementando, né, sobre os respiros, mas como que você acha que a yoga ela pode ajudar hoje nessa maior atenção, né, a combater, por exemplo, esse tipo de comportamento, as distrações que às vezes a gente tem, né? Sim. Eu tenho um olhar sobre yoga, e eu sei que tem outros vários, né? Mas eu tenho um olhar sobre yoga, assim, que ele é completamente voltado para o nosso ambiente interno, né? Para a nossa própria percepção, para a nossa própria observação. Não a partir de uma coisa assim racionalizada ou intelectualizada, mas a partir das nossas sensações. E é como se a gente pudesse, né, então, diminuir um pouco o nosso envolvimento com os acontecimentos, os eventos externos, porque se você for reparar bem,
os nossos 5 sentidos, eles estão sempre voltados para fora, eles são feitos para isso, para a gente interagir com o mundo, né? Então, nós somos treinados e motivados, e no nosso mundo de hoje, muito estimulados a ficar voltados para fora o tempo inteiro. E aí, né, como é que a gente vai voltar para dentro? A gente precisa usar outras capacidades de percepção. Então, a prática do yoga, ela vai desenvolvendo outras capacidades de percepção que nós já temos. Então, nós sabemos, por exemplo, quando a gente tem fome, isso não é um sentido dos 5 sentidos, é outro. Quando tem sede, quando tem vontade de ir ao banheiro, quando tem cólica, quando tem dor, quando tem formigamento, a gente sabe essas coisas, né? Isso são sensações que a gente é capaz de perceber. Só que a gente percebe isso em raros momentos. O que a gente vai procurando trabalhar, e a forma como eu gosto de atuar no yoga, é ir criando esses momentos, que são justamente esses gestos de interrupção, que vão na contramão de tudo, porque eu não estou dizendo que aquilo serve para alguma coisa, né? A nossa atividade do dia a dia, ela sempre tem um objetivo. E eu prefiro dizer, isso aqui não serve para nada. Isso aqui, não, se perceber, não tem um objetivo utilitário, né? E apesar de não servir para nada, Guimarães Rosa tem um conto muito bonito que fala, mais ou menos, não serve para nada, mas é das coisas mais importantes que a gente pode fazer. E, enfim, e a gente vai aprendendo a ter esse olhar interno, e não só aprendendo, mas a gente vai aprendendo a ter um gosto por isso, a ter interesse por isso. Porque se a gente não tiver interesse, a nossa mente vai ficar nos distraindo o tempo inteiro, nos levando para outros lugares, né? E aí eu brinco assim com um exemplo de que ninguém precisa de grandes técnicas de meditação para assistir sua série favorita do Netflix, por exemplo. Porque você tem o seu interesse ali, né? Diferente daquela aula chata depois do almoço, que você precisa ficar se esforçando muito para conseguir prestar atenção, porque o seu interesse não está ali. Então, como é que a gente vai gostando, como é que a gente vai desenvolvendo muito mais um senso de querer fazer isso, de querer despertar esse olhar interno, do que um senso de dever? Porque se a gente ficar nesse senso de dever, é que nem regime, que começa na segunda, acaba na terça. Mas se a gente pega o gosto e desenvolve uma coisa que tem ali, né, eu gosto de me alimentar bem, eu sinto benefício, eu percebo, se eu gosto de olhar para dentro do meu corpo, me sentir, né, isso vai criando uma condição que a gente nem sabe muito bem onde vai dar, porque essa abordagem é subjetiva. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas eu fico muito feliz, eu faço isso nos meus programas de práticas, e tem muitas senhoras, né, de mais de 60, 70 anos, que falam que estão percebendo o seu corpo dessa maneira pela primeira vez na vida. Isso é muito gratificante, né? E sem querer, né, sem que a gente tenha que impor, sem que tenha que forçar, isso vai produzindo mudanças de comportamento, né, vai reduzindo a reatividade, vai fazendo com que a pessoa ela se perceba e se estabeleça numa postura mais saudável, numa condição mais saudável, uma postura tanto corporal como também uma postura de atitudes. Isso tudo vai acontecendo, mas vai acontecendo gradativamente, sem que esse seja o objetivo, sabe? Porque senão isso gera outra frustração, porque eu não consigo. Então o yoga, eu não vejo o yoga assim dessa forma tão utilitária, mas as transformações vão acontecendo gradualmente. Não sei se eu respondi um pouco da pergunta, porque eu dei uma... Sim. Não, eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que esse excesso, a gente vive nessa lógica capitalista, né? Então, tudo a gente precisa ver um benefício, né? Vou fazer isso para quê? Para ter isso. E não necessariamente, né? E pode ser que a gente tenha, pode ser que a gente não tenha, né? E pode ser que a gente tenha mais de maneira prolongada, que a gente não consiga ver agora. Eu acho muito importante você trazer essa reflexão dessa ótica. Não é uma ótica utilitária, é longe de ser isso, né? Essa conexão com esse nosso mundo interno, né? Com a necessidade da gente olhar, por exemplo, para o nosso corpo, né? Eu faço yoga, eu comecei a fazer recentemente, nos últimos 2 anos, e é muito impressionante mesmo como a gente não percebe as nossas partes, né? E eu queria que você pudesse falar um pouco isso,
sobre a necessidade da gente ter essa conexão com o nosso corpo, né? A conexão entre a nossa respiração, o nosso corpo, quais os benefícios que isso também pode trazer em termos de qualidade de vida, e que, como você trouxe muito bem, pode ser que a gente não veja esse senso utilitário que a gente está tão programado, né, para ver benefícios das coisas, mas indiretamente a gente não tem dúvidas que isso está trazendo outros tipos de bem-estar, né, para a gente. Exato. Porque é um pouco contraditório, assim, a gente pega, programa um tempo, né, então agora eu vou fazer meditação nesse tempo, nesse momento, e aí isso também vai trazer, né, provavelmente você vai sair mais calmo, vai sair mais tranquilo, mas é interessante, assim, a gente observar como a gente está entrando na prática do yoga ou da meditação. A gente está entrando do mesmo jeito que a gente faz as nossas outras. Então, eu marquei na minha agenda, eu tenho esses 20 minutos, daqui a pouco eu tenho a outra reunião. E aí eu estou fazendo a mesma coisa, por mais que eu esteja meditando, mas é uma meditação na mesma lógica. Ou, será que eu estou fazendo disso um momento, assim, onde eu interrompo essa lógica, né? E, enfim, só para a gente refletir um pouco, mas às vezes é o que cabe, às vezes é o que dá, enfim, eu entendo também, e é melhor fazer isso do que não fazer nada, já está muito bom também. Mas, né, indo um pouco mais direto nessa questão, eu acho que são tantas coisas para refletir sobre isso, assim, que eu fico até me dando algumas voltas aqui. Eu queria, talvez, pegar esse gancho que você está refletindo. É muito comum a gente ouvir, né, no mundo executivo, quantidade de executivos que estão deixando em função de burnout, em função dessa desconexão com o corpo, né, com as nossas emoções, e o quanto que essa estafa, essa exaustão, né, que tem acontecido com muitas lideranças, tem justamente acontecido em função dessa desconexão com a gente, com esse mundo interno. Então eu queria que você pudesse trazer um pouco dessas reflexões também, você como já foi executivo e agora também como professor. Sim. Eu acho que uma coisa que eu sempre gosto de pensar quando a gente fala sobre isso é que isso é da natureza humana, antes de mais nada, né? Isso é da natureza humana. Nós fomos perdendo essa capacidade com o tempo. A gente foi perdendo essa capacidade, até é muito interessante pensar nisso, até com o próprio advento assim, da ciência, que separa a experiência, né, daquele que a experiencia. E aí a gente começa a ver as coisas de um jeito muito separado. A gente começa a assumir, com o passar do tempo, né, um tipo de cisão mesmo com aquilo que nós, não só nós, né, somos, mas assim, essa cisão com esse animal humano que nós somos, integrado a uma natureza que também está nesses ciclos, né? E eu gosto sempre de pensar que nós como animais humanos, temos um tempo que está ligado com o tempo da natureza. Mas nós também fomos desenvolvendo uma capacidade da nossa mente se descolar desse tempo. E aí a nossa mente tem um tempo muito veloz, que nos dá a sensação de que a gente pode viver nesse tempo da mente. Acontece que viver nesse tempo da mente desrespeita coisas que estão aí no nosso DNA, na nossa estrutura de carne e osso, e psíquica também, né, que nos adoece, né, nos coloca em situações de estresse, porque assim, é impossível viver no tempo da nossa mente. E a nossa mente, ela está sendo cada vez mais estimulada e ela acontece na velocidade de um clique. Mas o corpo não é assim, né? E a medicina também vai entrando nisso, então você toma um remédio e as coisas se resolvem instantaneamente, mas o nosso corpo não é assim. E a gente vai resolvendo e vai encontrando alternativas
e meios de ir, né, vivendo cada vez mais no tempo da nossa velocidade mental, e o nosso corpo não acompanha, a gente também não dá esse passo para trás, para ir lá e reconhecer o que está acontecendo no nosso corpo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, reconhecer que o corpo tem um tempo, ele tem um pulso, né? E eu acho que as mulheres, às vezes, são mais familiarizadas com isso porque elas estão mais ligadas no ciclo corporal, pela menstruação, pela gestação, né? Então, ainda acho um pouco mais fácil. Os homens se desconectam muito facilmente desse processo, e é muito importante reconhecer que existe uma integração, que existe uma relação, existem as estações do ano, existem as coisas mais apropriadas para fazer de dia e para fazer de noite, existem essas coisas, né? Não é só porque eu acendo a luz que não é noite, que meu corpo não reconhece isso como noite. Enfim, acho que é uma longa reflexão que a gente pode ter, mas eu acho que tudo está nessa cisão entre o que é tempo do corpo e o que é o estalo do tempo da mente, que é absurdamente rápido e a gente acha que pode viver nele, quando na verdade não pode. E eu acho que essa conexão com os ciclos, por exemplo, da natureza, né? Você comentou rapidamente sobre isso, mas eu acho que a gente perdeu, né, os ciclos eles estão ali, eles acontecem, tem um período para maturar. Só que a gente vive nessa lógica dessa instantaneidade, né? Não, eu quero agora, não quero daqui a um mês, daqui a 2 meses, né? Não, precisa ser agora. E eu acho que é um grande desafio para essa geração Z, né? As gerações mais novas, de ter esse ciclo de espera, né? As coisas têm o seu tempo para maturar, né? E elas acontecem, elas vão florescer, mas elas precisam do tempo para germinar, né? Exatamente, porque também, se não é assim, né, se a gente, por mais que a gente consiga, a gente faz, a gente obtém aquilo que a gente estava buscando e tal, a gente também não se dá o tempo de elaborar o que a gente fez, né? E isso não nos produz transformação, né, em última instância. Porque a transformação ela passa por uma elaboração que precisa de uma escuta, precisa de um tempo, precisa de uma reflexão, precisa parar, precisa sentir, precisa falar sobre isso, precisa, enfim, fazer várias, né, formas de elaboração dessa coisa. Senão a gente vai obtendo e vai alcançando, por mais que a gente se realize muito com o que a gente faz, né, e obtém e alcança tudo aquilo que a gente deseja e tem os objetivos, alcança os objetivos, mas vai ficando também um certo vazio existencial por não usufruir daquilo que a gente obtém de um jeito assim, de um jeito mais ligado aos afetos, né? A gente se torna um corpo razoavelmente insensível ou meio anestesiado, meio apático com aquelas coisas que nos alcançam, porque nós temos que bancar uma força e uma fortaleza e uma sabedoria, e a gente tem que bancar isso o tempo inteiro, né? E constrói esses muros que não deixam as coisas nos afetarem, e a gente também não consegue usufruir, né, afetivamente, viver nesse sentido da palavra, né? Viver aquilo que a gente obtém. Olha, então eu tô pensando aqui que esse diálogo precisa de umas 2, 3 horas, né? Para continuar. Eu queria explorar um pouco, né? Você fala muito, né, que um dos seus objetivos é buscar desmistificar a yoga. E eu acho que tem muitas pessoas que não vão para yoga justamente porque olham aquelas posições, né, e falam assim, gente, não, isso aqui não é para mim, né? Não consigo fazer isso, é impossível fazer isso. Então, eu queria que você pudesse explorar, principalmente para quem ainda está nos primeiros passos ou quem ainda não começou a fazer, que você pudesse contar para a gente sobre os princípios, né? Como que a gente pode desmistificar para dizer yoga é para todo mundo. Não precisa ter o corpo X para você ir, você não precisa estar em determinadas posições. Acho que você precisa, a gente trouxe aqui a intenção, né, de querer.
né? Quando a gente tem essa motivação, acho que a gente consegue explorar. Então eu queria que você pudesse desmistificar um pouco isso, sabe? Legal, boa. Não, isso é uma ótima coisa, porque o que a gente vê, né, em relação às pessoas que ficam difundindo o yoga através de posturas ou esses movimentos super elaborados, super difíceis, acrobáticos, no fundo acaba sendo um desserviço, né, para o yoga, porque quando alguém vê isso e identifica que isso é yoga, já identifica que, tá bom, então se isso é yoga não é para mim, né? Porque eu não consigo, porque eu não tenho, eu não sou jovem, eu não sou magro, eu não sou flexível, eu não sou forte, eu sei lá, né? Tem várias razões para a gente se afastar disso. Então, em primeiro lugar, eu acho que isso é na intenção de divulgar o yoga, eu acho que os divulgadores acabam afastando o yoga das pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma responsabilidade muito nossa, dos profissionais desse ramo, de tornar o yoga realmente acessível e comunicá-lo como acessível para todas as pessoas. Então, o yoga, ele né, antes de qualquer coisa, um estado da mente. Então, o yoga não é uma postura, o yoga não é uma, não é uma posição do corpo, não é um formato. O yoga é um estado da mente. Quando o yoga ele aparece pela primeira vez, por volta lá de 600, 800 anos antes de Cristo, ele é muito interessante, porque ele aparece assim, no meio de um conto, todo cheio de símbolos e tal, mas aí aparece uma coisa assim, que o yoga é reter os sentidos e a mente. Esse é o estado supremo chamado de yoga, né? Então, assim, o que ele falou ali? Ele falou que o yoga é algo onde a gente se volta para dentro pelos sentidos e pela mente. Porque tá bom, os nossos sentidos nos levam para fora o tempo inteiro. Se a gente retrai e fecha esses sentidos, não vou olhar nada, vou tapar os ouvidos, não vou ouvir absolutamente nada, não vou cheirar nada, ainda assim tem um instrumento interno chamado mente que pode nos levar para um monte de lugares. E aí é o mais difícil, mas tudo bem. Então, essa retração dos sentidos e da mente para um ambiente interno, para um estado de presença, isso é o yoga. Isso é mais difícil do que fazer aquelas posturas lá. Então, assim, né, tem essa questão também. Mas o bom do yoga é que a gente vai percebendo seus benefícios à medida que caminha. A gente não precisa chegar nesse objetivo, porque talvez assim a gente não é mais aquele indiano de 2000 anos atrás. A gente tem trabalho, a gente tem família, a gente gosta de sair para jantar, né? Assim, temos uma vida. Boa parte de nós mora em centros urbanos e tal. Temos uma vida. Então, assim, talvez o nosso objetivo não seja aquele mesmo. O lado bom disso tudo é que a gente pode ir colhendo os benefícios e percebendo esses benefícios à medida que a gente vai caminhando junto. Então, para se perceber, né, para perceber o corpo, para observar, para se interessar, para desenvolver essa atitude de observação, para fazer, né, porque as posturas e os movimentos, eles são importantes também, eles vão trazer saúde, para fazer aquilo que é possível ser feito, dentro dos limites de cada pessoa, de cada configuração, respeitando as particularidades, né? Isso tudo pode ser feito e nada disso requer grandes habilidades, né? A gente vai desenvolvendo também aquilo que for possível dentro de um caminho. Mas sabendo que o yoga é justamente esse estado que me conecta, né? Que me liga. Porque senão, o que vai diferenciar o yoga de um alongamento? O que vai diferenciar o yoga de uma ginástica? O que vai diferenciar é justamente essa nossa capacidade de desenvolver esse vínculo, né? A própria palavra yoga significa isso, significa esse vínculo, significa essa ligação, essa união, que é o que a gente vai treinando nas práticas tradicionais. Marcos, eu queria que você falasse agora, pudesse explorar um pouco das suas referências, né, dos seus mestres.
Como que eles estão no seu trabalho? Quem são suas referências, seus mestres, né, de inspiração para o seu trabalho? E a gente já está caminhando já quase no finalzinho, né? Passa muito rápido aqui. Eu falo, nossa, mal começamos a esquentar essa discussão. Mas eu queria que você pudesse explorar um pouco disso, assim, né? Quem são suas referências, né? Ensinamentos que foram passados, né? Que são importantes para a gente ter aqui em relação a yoga. Legal, ótimo. Bom, primeiras grandes referências são os meus pais, né? Então, meus pais, eles foram para a Índia em 1979, quando tudo isso era outra época, outra Índia, outro entendimento do yoga, né? Outra difusão. O yoga era muito menos popular do que é hoje. Então, né, quase 45 anos atrás, estavam lá. E aí, eles começam a difundir o yoga no Brasil, numa espécie de uma segunda geração, né? Teve uma primeira geração ali com o professor Hermógenes, que acabou ficando muito famoso. Tem algumas outras pessoas que fazem parte dessa primeira geração, e aí vem meus pais nessa segunda geração, e aí eu já nasci, então, nesse meio, nesse ambiente, e acabam sendo as minhas primeiras referências. Mas eles tinham, desde aquela época, um curso de formação de professores em yoga. E para esse curso, traziam professores indianos, professores que foram professores deles lá na Índia, no Instituto de Kaivalyadama, que é uma grande referência, né? Então, o Instituto de Kaivalyadama é até hoje uma grande referência, foi o principal centro de difusão do yoga com um olhar científico, né? Então, o Instituto de Kaivalyadama, fundado por uma figura muito importante chamada Swami Kuvalayananda, ele faz uma coisa muito importante, assim, ele resgata a credibilidade do yoga no Ocidente e na Índia, porque mesmo na Índia o yoga não era bem visto, era prática de vagabundo, de gente desocupada, enfim, era mal visto. E aí ele resgata a credibilidade quando ele começa a comprovar cientificamente certos efeitos. Enfim, e aí meus pais vão estudar nessa escola e tal, e aí começam a trazer esses indianos, e era muito interessante conviver com eles. Eu era criança, eles ficavam lá em casa, e a gente convivia, a gente almoçava juntos, a gente conversava, eu gostava muito de interagir com eles, então acaba tendo algumas referências, né, como o próprio professor Garotti, que é tido como um dos grandes nomes da pesquisa literária no yoga hoje em dia, pesquisadores britânicos, americanos, eles se referenciam muito ao professor Garotti, e é uma grande honra poder ter convivido com ele tão proximamente. Também tem outros professores, e uma das grandes referências recentes, para mim, é o Dr. Bolli, que eu já o conhecia há um tempo, mas pré-pandemia, em 2020, eu fiquei com ele lá uma semana, fazendo práticas, e ele é um cara assim completamente na contramão desse mainstream do yoga que vai proliferando a quantidade de posturas e tudo isso. Ele vai completamente na contramão disso, que é muito o sentido que eu também gosto de ir, né? Essa coisa da sensação, do simples, daquilo que já está lá, né? Dessa descoberta do que nós já somos. E então o Dr. Bolli é uma grande referência, uma grande influência. E tem muitas outras pessoas que eu acho que talvez não vale citar nomes, mas tem duas referências que eu queria citar, que não são do mundo do yoga, que eu não os conheço, obviamente, uma delas é Fernando Pessoa, não o conheci. Outra é Jorge Larossa, que é esse pedagogo espanhol, que eu não conheço, mas gostaria muito de conhecer, que assim, eles não falam sobre o yoga, né? Fernando Pessoa, eu falo no seu heterônimo de Alberto Caeiro, ele não fala sobre yoga, mas ele fala, posso ler um trecho bem curtinho? Deixa eu ver se está aqui. Pode, com certeza. Eu vou achando aqui, enquanto eu vou falando. Mas é muito incrível, né? É muito incrível a forma como Alberto Caeiro vai colocando os seus pensamentos. Olha só esse trecho aqui. Procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. Não Alberto Caeiro, mas um animal humano que a natureza pôs na superfície.
E assim, e o que é o yoga se não é isso, né? Se não é ir se desembrulhando, se não é ir raspando essa tinta com que me pintaram os sentidos, se não é desaprender esse modo que foram me ensinando, se não é, né, tudo isso, esse processo, e esse é um trechinho, mas assim, os poemas de Alberto Caeiro são absolutamente incríveis. E os pensamentos de Jorge Larossa a respeito da experiência são também absolutamente incríveis, revolucionários, para que a gente possa romper com o nosso automatismo, produzir esses gestos de interrupção que são tão necessários. E eu não acredito muito assim na autonomia ou nesse empoderamento do cuidado com a saúde se a gente não reconhece esses momentos como importantes, sabe? Se a gente bota só na agenda e trata a prática do yoga como outra atividade, como a gente faz, se sai de uma vai para outra, vai trazer benefícios, mas assim, eles vão ser muito menores do que eles poderiam ser se a gente, assim, sabe, reconhece esse momento como uma interrupção dessa correnteza que nós somos jogados e obrigados a ficar nela, né? E se a gente consegue se segurar dela um pouquinho em alguns momentos, olhar de outra maneira, olhar por outra perspectiva, isso tem uma contribuição assim que a gente não consegue nem quantificar, né, subjetiva para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Eu tô com dor no coração de olhar aqui que a gente já tá com um tempinho estourado, mas assim, queria que você pudesse deixar aí uma mensagem final para os nossos ouvintes e pudesse também mencionar, se você quiser mencionar um pouco do seu trabalho, as redes sociais, como acessar você, conhecer um pouco mais do seu trabalho e agradecer desde já o seu tempo. Eu adorei esse bate-papo, amo Fernando Pessoa, então me conectei bastante aqui com a sua fala hoje. Que legal, obrigado. Não, eu também, passou super rápido e quando essas conversas são boas, né, elas fluem e eu gosto muito de falar sobre isso, eu sou realmente bastante apaixonado por isso que eu faço. E a minha recomendação, assim, se eu tiver, né, uma mensagem final para deixar, é que a gente possa reconhecer que existe o tempo do corpo, que existe o tempo da mente. Não cair na armadilha, né? Não cair na armadilha de achar que nós podemos viver a nossa vida no tempo da nossa mente, porque tudo vai dizer que a gente pode, tudo vai mostrar que a gente pode, vai estar tudo ao alcance de um botão e a gente vai achar e todo mundo vai nos convencer, né? Mas os sinais eles estão todos aí, né? Basta ver as pessoas ficando mais estressadas, as pessoas tendo burnout, os casos de depressão, basta a gente ver, e assim, nunca tivemos tantas coisas, mas ao mesmo tempo nunca fomos tão pouco realizados. Então, assim, dar o tempo do corpo, fazer coisas que aconteçam no tempo do corpo, assistir o pôr do sol, produzir esses gestos de interrupção, né, parar, se dá essa oportunidade de parar, simplesmente para perceber o corpo ou para fazer algo que não sirva para absolutamente nada. E acho que as artes entram muito nisso também, né? Para que serve uma obra de arte? Para nada. Mas talvez ela nos transforme de alguma maneira. Para que serve ouvir uma música? Talvez não sirva para nada, né? Mas talvez essas coisas elas sejam essa espécie de respiro, essa espécie de conexão, né? Reconhecer aquilo que te faz brilhar o olho, reconhecer aquilo que te faz arrepiar a pele, né? Se tornar assim um pouco mais permeável ao entorno, ao ambiente, sei lá, tô falando um monte de coisa, mas é isso, assim, é se reconhecer como humano, não como máquina, não como computador, se reconhecer como humano. E aí eu queria dizer também, né, que para quem quiser conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, tem o meu Instagram, que eu acho que é o principal meio de acesso, que é o Marcus, né, Marcus com U, Rojo, @MarcusRojo é o meu Instagram e vocês podem conhecer um pouco mais do que eu faço por lá.
Tem o meu YouTube também, que é o Marcos Rojo Hatha Yoga, ou entrar pelo Insta, vai ter lá no link na bio, você vai achar o meu YouTube. Tem muitas aulas gratuitas, tem 300 aulas, sei lá, tem muitas aulas gratuitas. Sempre vou colocando coisas novas, sempre vou fazendo lives, tem muitas coisas gratuitas. E eu tenho também um programa de práticas que ele foi justamente pensado, lendo Larossa e lendo Alberto Caeiro, para produzir esse momento de interrupção. Então, ele tem práticas todos os dias, de manhã, e tem práticas quase todos os dias à noite. Então, assim, ele é muito livre e ele é muito flexível, justamente para caber, né, para ser e muito acessível também financeiramente, para caber no bolso e no tempo e na agenda de todo mundo. Então, fica o convite para quem quiser saber mais, ou me manda mensagem, enfim, a gente pode ir conversando. Eu gosto muito de receber, então quem está ouvindo, se quiser compartilhar comigo, me mandar o que achou, dar a sua opinião, falar como você recebeu isso, enfim. Eu gosto muito de receber essa troca e essa interação com as pessoas que eu interajo, então muito bem-vindo, tá? Marcos, obrigada aí pelo seu tempo, por essa troca. Achei que você trouxe momentos aqui de reflexão muito importantes, né, sobre essa questão da necessidade da interrupção que você trouxe para a gente. A questão, quando você fala, né, se reforçou algumas vezes, né, não somos máquinas, né, precisamos desse momento com a gente, né, de olhar para o nosso mundo interno. Quando você fala, talvez olhar a arte, talvez não tenha nenhuma utilidade direta, mas que alimenta a nossa alma, né? Então, a gente precisa desses momentos de pausa, a gente precisa desses momentos de conexão com a gente para a gente estar aqui, né? E se você, pessoal que está aqui nos ouvindo, tiver qualquer sugestão, ideias, né, sobre pautas que vocês entendem que seria importante a gente trabalhar aqui nos episódios, pode mandar lá pra gente no Insta, @somosniwa, se preferir pode ser também por e-mail, contato@somosniwa.com.br. Também estamos no LinkedIn e até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida.